Após o Médio Oriente, Trump pretende estabelecer a paz na Ucrânia. Trump recebeu Zelensky na Casa Branca pela terceira ocasião neste ano. António Borges Coelho é lamentado pelo PCP. Após a sua libertação, Borges Coelho deu continuidade aos projetos que começou no Forte de Peniche e redigiu a obra As Raízes da Expansão Portuguesa, lançada em 1964. A burca e a oposição da esquerda. É necessário que a esquerda rejeite a retórica e as práticas que limitam e aprisionam as mulheres muçulmanas à sua identidade religiosa. Jorge Santos é libertado após redução de pena por Donald Trump. Santos estava a cumprir uma pena de 7 anos por roubo de identidade e fraude. Isaltino Moraes, entalo todos os vereadores. Quando um deles na Câmara vota contra algo essencial para o município, pergunto por que o faz. Nesta semana, o Expresso da Meia-Noite foi dedicado ao rescaldo das eleições autárquicas do último domingo, com Bernardo Ferrão e Ângela Silva a moderarem o debate que contou com Ana Abrunhosa, a presidente eleita da Câmara de Coimbra, Isaltino Moraes, o presidente reeleito da Câmara de Oeiras, Bruno Nunes, autarca de Loures e deputado do Chega, e Pedro Pimpão, o presidente reeleito da Câmara do Pombal, juntamente com os autarcas do PSD. As eleições fundamentais na trajetória de André Ventura. Para quem deseja pôr fim ao sistema, é necessário gerar controvérsia, escândalo e mudança. A monotonia da política é como um veneno. De facto, não há ninguém que deseje a Quarta República enquanto se ocupa do lixo. Zelensky destaca para os líderes europeus que a prioridade é a segurança de Kiev e da Europa. O presidente da Ucrânia mencionou ter abordado várias questões significativas com o seu colega norte-americano. Raimundo afirma que a população estava alheia enquanto o IRC diminuía. Paulo Raimundo discursava num comício que teve lugar na noite de sexta-feira, no Seixal, situado no distrito de Setúbal. O orgulho e suas vertigens. O orgulho representa um distanciamento. É um afastamento. É um período de quarentena. É uma forma de isolamento. É uma falta de vitalidade. É uma tolice. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. Caldos e rescaldos. Na presente semana, João Miguel Tavares expressa desejos de Shalom, Ricardo Araújo Pereira assume-se adjetivo, enquanto Pedro Mexia se considera um X2, 3. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer em podcast reúne-se, desta vez com um saudável afastamento social. Indivíduo registado preso por tentativa de homicídio em Tomar. O delito teve lugar em março, na zona da Senhora dos Anjos. Governo mantém princípios fundamentais da reforma laboral. Quanto ao salário mínimo, a Ministra do Trabalho reconheceu que a trajetória de aumento poderá ser ajustada apenas no próximo ano, em conformidade com um acordo com os parceiros sociais. Detenção pela PJ de psicólogo que agrediu vítima de antigo autarca do Chega. A vítima solicitou ajuda ao psicólogo devido aos abusos perpetrados por Artur Alves. Um maior número de noivos opta por casar este ano. Durante os primeiros 8 meses do ano, mais de 24 mil casamentos foram realizados. Os vertigens da soberania. A soberania representa um distanciamento. É uma separação. É um período de quarentena. É um estado de isolamento. É uma falta de fertilidade. É uma tolice. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. Mais casais optam por casar este ano. Durante os primeiros 8 meses do ano, foram realizados mais de 24 mil casamentos. Bruno Lage reivindica 1,5 milhões de euros ao Botafogo.
A quantia solicitada ao clube brasileiro é ligeiramente inferior ao montante que o treinador português deixou de receber do Benfica após a sua rescisão. Ivo Rosa, juiz, considera processar o Estado. Está em discussão uma possível ilegalidade nos inquéritos crime que foram abertos contra ele e já encerrados. Passos Coelho está por aí a fazer o quê? Fica a dúvida sobre quanto tempo o ex-primeiro-ministro e antigo presidente do PSD continuará apenas a vaguear até acelerar o passo. Numa corrida. Margarida Santos, estou interessada na vida dos meus pacientes mesmo fora do centro de saúde. Quero saber como estão e que fiquem bem. Desde a infância, Margarida sempre desejou ser médica e a sua curiosidade, bem como o ambiente familiar, moldaram a sua escolha pela medicina. Atualmente, no consultório ou fora dele, com um estetoscópio ao pescoço ou um microfone à frente, ela tenta mostrar que ser saudável não implica viver em restrições. Margarida Graça Santos é a convidada do mais recente episódio do Geração 90. Ouça aqui. Homenagem a D'Angelo. Esta semana, faleceu o ícone do neo-soul, mas muitos descendentes permanecem. Uma tributo a um músico inovador e enigmático, com Nelson Ferreira e Tiago Pereira. E a continuar, invadir, a música em número de ouvintes aumenta. Nesta semana, focamos na presença da IA no sector musical. Quais são as ferramentas disponíveis para libertar a criatividade? 6 horas. Eleições presidenciais. Mário Soares é uma referência para Gouveia e Melo. O candidato às presidenciais expressa a sua veneração pelo ex-presidente e criador do Partido Socialista. Neste mesmo jornal, André Ventura manifesta estar triste devido às críticas de Gabriel Misa Ribeiro. Detenção de cadastrado por tentativa de homicídio em Tomar. O crime teve lugar em março, no bairro Senhora dos Anjos. Filipa Jardim Silva, CEO da Transformar, 80% das mulheres em cargos de liderança e metade dos executivos de topo já experienciaram síndrome do impostor. Com que frequência ligamos o talento a uma dedicação sem restrições? E em quantas ocasiões alcançamos o sucesso, mas nos sentimos desmoronados internamente? A insegurança constante e a sensação de nunca se ser suficientemente bom servem como combustível para uma síndrome que afeta 70% da população, 50% dos CEOs e 80% das mulheres em posições de liderança. A síndrome do impostor. Corpo de refém entregue pelo Hamas é reconhecido por Israel. Após a entrega à Cruz Vermelha, o cadáver foi encaminhado para o Centro Nacional de Medicina Forense do Ministério da Saúde. Como abordar estas eleições? Aqueles que se identificam com a CDU, o BE, ou mesmo com o LIVRE, devem procurar maneiras de unir-se para garantir uma representação adequada. Análise de Manuel Love. Sporting dá início à defesa do título da Taça de Portugal em Passos de Ferreira. A partida está agendada para as 20 horas e 15 minutos. Liga dos Bombeiros adverte sobre protestos em virtude da atual gravidade da situação. O Conselho Nacional da LBP vai reunir-se pela primeira vez na sede da Liga, localizada em Lisboa, para avaliar a situação presente no sector dos bombeiros e implementar ações. Gouveia e Melo critica Marcos Mendes como cavalo de Troia às 7 horas. O almirante Gouveia e Melo alerta que, caso Marcos Mendes seja eleito Presidente da República, ficará com uma dívida ao PSD. Ventura associa o almirante ao PS, enquanto Coutrinho Figueiredo reivindica a herança de Passos Coelho. Gouveia e Melo declara que Mário Soares representa o ideal de presidente com o qual se identifica. Quanto a Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, o almirante opina que já constituíram uma sequência.
Inês Menezes, parte 2. Cara triste, desejaria que o planeta se estruturasse para ser um espaço com menos ódio e preconceito. Vive para testemunhar isso acontecer. Na segunda parte da entrevista do podcast A Beleza das Pequenas Coisas, a autora e radialista Inês Menezes expressa a sua nostalgia por acordar de manhã cedo para selecionar a roupa que usaria na rádio, como fez por muitos anos, partilha o que considera ser uma boa noite atualmente e pondera sobre as crises do mundo que a perturbam. Além disso, conta-nos o que mais a faz rir. Juiz do Supremo prestes a reformar vota a favor da despenalização do aborto no Brasil. Na sexta-feira, Luís Roberto Barroso foi o segundo entre os 11 juízes do Supremo a votar nesta questão, sendo também o segundo a optar pela despenalização do aborto. Em Portugal, existem 222 espécies que polinizam, desde abelhas até escaravelhos. Este sábado, às 11h00, será apresentado no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra o livro Guia de Polinizadores de Portugal. Da indústria turística ao trabalho, quais os fatores que impulsionam a alta dos preços das habitações em Portugal? Os valores das casas não param de aumentar, apesar de os salários das famílias não acompanharem. Qual é o limite desta crise de habitação em Portugal? Esta questão foi examinada por Vítor Andrade, coordenador de Economia do Expresso. Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Cicloturismo em Portugal é uma excelente opção. Tiago Cação percorreu os 278 concelhos do continente português para entregar uma carta aos presidentes de Câmara. Na correspondência, solicitava um maior investimento na mobilidade sustentável e a valorização do potencial cicloturístico do país. Um caos meticulosamente planeado, uma tragédia à moda grega, o espetáculo do ano. Assistimos aos Queens of Stone AG em Nova York e já não há como voltar atrás. Promovida como uma tour por locais emblemáticos, em formato íntimo e exclusivo, a Catacombs Tour apresenta os Queens of Stone AG numa experiência sem precedentes. Com arranjos opulentos e uma encenação sofisticada, estas músicas ganham nova vida após olhares que desafiam a morte. A Blitz esteve presente em Nova York para presenciar um concerto que ultrapassa as fronteiras do rock. Este sábado, inicia-se na Europa, em Milão. João Malheiro, a diferença significativa está na liderança, não na equipa. O comentador da CMTV destaca que José Mourinho é o treinador português mais destacado de sempre e um dos melhores a nível mundial. Carlos Janela, Mourinho utilizou esta conferência de imprensa para enviar uma mensagem ao balneário. O comentador da CMTV destaca que o Special One já estabeleceu o modelo de jogo e os princípios. Gouveia e Melo afirma que o PSD exigirá apoio a Marcos Mendes. Na entrevista à Lusa, o candidato à presidência Gouveia e Melo expressa a sua oposição à noção de que o presidente não deve ser escolhido através do voto popular, acrescentando que o apoio do PSD a Marcos Mendes será solicitado. Silêncio em Óbidos após as palavras de John Maxwell Coetzee, viver fora da lei apenas revela o pior nas pessoas. O Nobel da África do Sul participou na 10ª edição do Fólio, sendo entrevistado pelo argentino Alberto Manguel. Este conseguiu que Coetzee, famoso pela sua extrema discrição e pelo uso limitado de palavras, rompesse o silêncio. Relatamos a conversa que teve lugar neste sábado, diante de uma plateia cheia. Política e arte, papéis invertidos. Se constantemente eliminamos discursos tidos como ofensivos na literatura, é garantido que a liberdade radical encontrará expressão na política. Raquel Tavares, em outubro de 2019, decidi parar de cantar, comuniquei-o em janeiro de 2020 e a pandemia chegou em março. Li comentários como esta foi astuta, já sabia. Foi um período infeliz para mim.
Muitas pessoas opinaram sobre uma escolha que apenas me dizia respeito e que afetava unicamente minha vida, recorda Raquel Tavares, no posto emissor, sobre a sua decisão de se distanciar dos palcos e iniciar uma carreira na televisão. O Banco da Palestina irá reiniciar as suas atividades na zona central da faixa de Gaza. Conforme afirmam as autoridades, a reabertura das agências representa o primeiro passo rumo a uma operação de restabelecimento da normalidade. Pároco mais antigo do mundo é alvo de assalto por trio. Os criminosos fingiram um acidente para roubar 2.000 euros ao sacerdote. Depois, dirigiram-se à sua residência, onde subtraíram dinheiro e bens avaliados em 10.000 euros. Trump nega a entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia neste momento. O presidente dos Estados Unidos da América comunicou a Zelensky que, por agora, não tem a intenção de disponibilizar mísseis Tomahawk de longo alcance, pois continua a dar prioridade à diplomacia. A reunião foi descrita como tensa, segundo o Axios. Optar por vinho através do Vivino é permitir que o algoritmo faça a escolha. Ao utilizarmos o Vivino na seleção de vinho, confiamos na comodidade proporcionada pelo algoritmo. No entanto, será que as obras de arte conseguem resistir à batalha do algoritmo ou estamos apenas a consumir sucessos de verão? Crónica de Catarina Cunha. Gouveia e Melo critica a tortura lenta imposta a políticos em ações judiciais. De acordo com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, quando há suspeitas sobre um político, o procedimento deve avançar o mais depressa possível. O setor mineiro em Portugal está a ser subaproveitado. O país não abre uma nova mina há 40 ou 50 anos. Miguel Goulão, da Cimagra, afirma que Portugal teve diversas oportunidades e deixou quase todas escapar na atração de investimento para projetos mineiros, devido à falta de conhecimento ou preconceito. É necessário estabelecer uma reserva geológica nacional, defende. Anne Applebaum, comecem a proteger-se antes que sejam confrontados. A autora galardoada com o Pulitzer afirma que a Europa representa um oásis e precisa usufruir das transformações atuais para restaurar a sua autonomia. Ela menciona também as deslocações que tem realizado a Ucrânia desde a invasão russa. Coutrinho questiona a eficácia da proibição da burca, mas teria votado a favor. Salientando que não se sente chocado com a proibição do uso da burca, mas sim com o facto de ser imposta por falsos pretextos, destacou. Ivo Rosa, juiz, espera permissão para verificar processos arquivados e não exclui a possibilidade de denunciar o Estado. O juiz Ivo Rosa considera a possibilidade de apresentar uma denúncia contra o Estado português em virtude dos inquéritos crime que está a enfrentar e revela que ainda não obteve autorização para aceder aos processos que foram arquivados. Hamas não assegura que irá ceder armamento. Um porta-voz da organização terrorista afirma que não consegue dar uma resposta clara sobre o desarmamento, pois este processo necessitaria igualmente da participação de outros grupos armados em Gaza. Trabalhadores expressam insegurança, falta de condições nos veículos de recolha de lixo é motivo de queixa. Após um acidente envolvendo 2 caminhões da Câmara Municipal de Lisboa, funcionários de limpeza urbana realizaram uma vigília. Quais são os rendimentos nas carreiras mais procuradas no mercado, excluindo prémios de produtividade? A Michael Page investigou as expectativas de recrutamento e os salários para 2026 em diversas funções de 16 setores de atividade. Existem salários que podem ultrapassar os 135 mil euros brutos por ano, sem levar em conta bónus ou outras vantagens. Consulta lista. Técnicas da Segurança Social inocentadas após retirarem filhas à mãe. Um episódio mencionado pelas técnicas em um documento, solicitando a remoção imediata das crianças da mãe devido a riscos e a sua entrega ao pai. O enorme circo das Wax inglesas em 2006, na Alemanha.
Cercada pelos fotojornalistas, Victoria Beckham deixa o hotel, como é evidente. Sílvia Botelho comenta sobre a relação entre José Condessa e Luizinho Oliveira. Eles vivem numa bolha de amor. A comentadora da Noite das Estrelas declara que a modelo e o ator estão apaixonados um pelo outro. Pequenas letras, divisões e separações que nos delimitam. Existem linhas, tanto visíveis como invisíveis, que nos dividem e separam. Denominam-se fronteiras. Algumas são naturais, como as serras, enquanto outras foram estabelecidas por nós e tornaram-se severas. 3 municípios em elevado risco de incêndio. Os municípios de Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Figueira de Castelo Rodrigo, situados no distrito da Guarda e no distrito de Coimbra, encontram-se em elevado risco de incêndio. No GP da Austrália, Miguel Oliveira terminou em 14º lugar no sprint. Miguel Oliveira reconheceu ter encontrado dificuldades com a eletrónica que influenciaram a qualificação, impactando claramente o resultado final. A corrida principal está marcada para domingo. O ALG institui 3 dias de luto académico. Na passada sexta-feira, António Borges Coelho faleceu. As despedidas do historiador ocorrerão na próxima segunda-feira, em Alcabidez, no município de Cascais. Irão declara que o Pacto Internacional que limitava o programa nuclear chegou ao fim. O Pacto Internacional que limitava o programa nuclear terminou este sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que todas as disposições são tidas como encerradas e destacou o seu compromisso com a diplomacia. REP, uma sociedade rir-se dos seus líderes é saudável. Ricardo Araújo Pereira, humorista, destaca que a vida é mais fácil num país democrático e afirma que quanto maior for o poder da pessoa que recebe a maçã podre na testa, mais engraçado se torna. Linhas que nos dividem e separam, letra pequena. Existem fronteiras, tanto visíveis como invisíveis, que nos segregam e fragmentam. Algumas são naturais, como as montanhas, enquanto outras são artificiais e resultam da nossa intervenção, revelando-se severas. REP, é positivo que uma sociedade se ria dos seus líderes. Ricardo Araújo Pereira, o humorista, destaca que a vida é mais fácil num país democrático e afirma que, quanto maior for o poder da pessoa que recebe a maçã podre na testa, mais engraçado se torna. Zelensky e Trump juntos, reféns do Hamas, fotografias da semana. A libertação de todos os reféns capturados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 foi um dos eventos que definiu a semana. O acordo de paz foi formalizado e as tropas abandonaram uma parte de Gaza. As fotografias da semana. Irão declara que Pacto Internacional que limitava programa nuclear chegou ao fim. O Pacto Internacional que limitava o programa nuclear terminou este sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que todas as disposições são tidas como encerradas e destacou o seu compromisso com a diplomacia. Ricardo Araújo Pereira afirma que a democracia torna a sua vida mais fácil e que a IA não é divertida. É positivo que uma comunidade consiga zombar dos seus governantes e é claro que aqueles que ocupam o poder são atraentes para os comediantes, afirmou o humorista. Exposições, viagem a locais escondidos com Hugo de Almeida Pinho. Em Ófalo, de Hugo de Almeida Pinho, encontramos uma vivência que exige imersão total para que possamos compreender. Parecia apenas uma tendência, mas com Thatcher tornou-se política. A palavra carteira foi adicionada ao dicionário Oxford, os fatos de poder tornaram-se a sua marca registada, e somente alterava a cor dos turistas para encarnado fora do Reino Unido. Usou calças apenas uma vez. No entanto, evidenciou quem as usava.
Empresas de eletricidade que operam em Almaraz pressionam contra o fecho da central nuclear. Governos sucessivos de Espanha têm frequentemente anunciado prazos para o desmantelamento da central. Inicialmente previsto para 2010, depois para 2020, houve outra espera até 2028 e agora já se menciona 2035. Pedra. Exportações tornam-se 40% mais caras devido a tarifas e dólar em baixa. O líder da Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais desejava a transferência do setor da supervisão do ambiente para a economia. Além disso, solicita a abertura de novas minas. Novo serviço do São João em procriação medicamente assistida terá capacidade para atender mulheres e casais de todo o país. Infertilidade. O hospital acabou com as listas de espera para todos os tratamentos e irá abrir um serviço com o dobro da dimensão. Despiste de moto em Lagoa resulta na morte de homem. Um poste foi atingido pelo motociclista. Proibição de véus é inconsequente e discriminatória. Nenhum político deve determinar o que uma mulher pode ou não usar, afirma a AMI. A organização considera que a proibição infringe os direitos das mulheres que optam por usar véu a cobrir o rosto e resulta em um perigo de maior exclusão, para aquelas que o fazem contra a sua vontade. Nenhum responsável político deve determinar o que uma mulher pode ou não usar, sustenta a Amnistia Internacional. Nova ronda de negociações entre China e Estados Unidos da América está agendada. Na próxima semana, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, irá encontrar-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Xi Lifeng, após o aumento das tensões na guerra comercial entre as duas nações. A soberania sem Estado. Trata-se de uma abordagem humanitária que busca restaurar a normalidade em locais onde esta nunca foi uma realidade. Contudo, é fundamental não confundir betão com soberania, nem cimento com Estado. Publicação de Kate Cassidy sobre o primeiro aniversário da morte do cantor Liam Payne gera controvérsia. A namorada de Liam Payne é alvo de acusações de encenar o luto. Após uma década, um imigrante é tão português quanto nós, ou temos um gene especial? Gouveia e Melo não teme a perda de votos. O candidato a Belém, Gouveia e Melo, rejeita uma retórica contra os imigrantes, mesmo que isso resulte em perda de votos. Os imigrantes são essenciais para o nosso desenvolvimento. A imigração representa uma oportunidade, não um problema, declara em conversa com a Lusa. António Costa argumenta que a Europa pode reforçar a sua defesa sem comprometer o Estado Social. Para António Costa, o reforço militar europeu não é um privilégio, é uma urgência, alertando que é um grave e perigoso erro acreditar que é necessário optar entre investir na defesa ou no Estado Social. Peça estreia no Teatro Lu, cá com Hotel Europa. André Amálio mencionou que a produção aborda as experiências que ele e Teresa Avlikova, co-criadora e intérprete do espetáculo, vivenciam como pais. Candidatura de Catarina Martins é formalizada, em prol da democracia. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda entra na disputa por Belém com a vontade de edificar novas pontes e soluções, e enfatiza que a candidatura que dirige representa um espaço de encontro e convergência. Luís Varatojo, Pesticida, a Naifa, apresenta álbum inédito de luta livre, relaciona-se com Portugal, com o nosso passado e com a nossa identidade. No álbum mais recente do projeto Luta Livre, intitulado Contrafação, Luís Varatojo desempenha as vozes, toca guitarra e sintetizadores, interpretando um retrato das suas observações cotidianas. Despenalização ganha apoio de juiz do Supremo que se aproxima da reforma. Na sexta-feira, Barroso, que até setembro esteve à frente do STF, tornou-se o segundo entre os 11 juízes do Supremo a manifestar-se sobre este assunto, optando também a favor da despenalização do aborto.
Voo da Air China redirecionado para Xangai devido a incêndio em bateria armazenada na bagagem. O incidente teve lugar no avião que fazia a rota de Hangzhou, no leste da China, para o Aeroporto Internacional de Incheon, nas proximidades de Seul, na Coreia do Sul. Protestos em perspectiva, alerta Liga dos Bombeiros. António Nunes, presidente da LBP, afirmou à Lusa que o Conselho Nacional se vai encontrar, dada a seriedade da situação, para determinar se os bombeiros irão proceder com manifestações. Despiste em Lagoa faz vítima fatal entre motociclistas. O incidente ocorreu na área do Poço Partido, na via que conecta Carvoeiro à cidade de Lagoa. Saluricense ambiciona, mas FC Porto será o protagonista. Mourinho não se sente minimamente satisfeito com o Benfica quanto baste. O verdadeiro espetáculo da taça será protagonizado pelo FC Porto contra o Saluricense, enquanto o Sporting se dirige à capital do móvel para realizar experiências, com precaução. Nove corpos são recuperados pela Defesa Civil em Gaza após ataque israelita. Um mini-autocarro, que transportava uma família de 11 pessoas, foi o alvo do ataque. Murten e Centursan não se classificam como cidades-museu. Embora possam parecer, na verdade não são. Situadas entre os verdes vales do Jura e as tranquilas águas da área dos Três Lagos, duas pequenas localidades suíças preservam a memória vibrante da Idade Média. Contudo, a vida nelas é abundante. Libertação do filho do presidente da Bolívia em caso de violência doméstica. O juiz impôs a Luís Marcelo Arce Mosqueira 5 meses de acompanhamento psicológico, conforme anunciado pelo Ministério Público, que havia solicitado a sua prisão preventiva por 180 dias. Catarina Martins evoca a vivência da geringonça para se apresentar como candidata a Belém. Estou como sou. Catarina Martins altera o seu enfoque e surge de forma pessoal, como candidata à presidência da República. Durante um discurso que aborda a sua trajetória de vida e a sua carreira política, afirma que se apresenta à candidatura para que a disputa não se restrinja apenas à tragédia e ao mais do mesmo. Faz um apelo à convergência e compromete-se a abrir as fronteiras partidárias, não pretende limitar-se aos eleitores do Bloco de Esquerda, partido que não é mencionado uma única vez. Odair Muniz. Ainda aguardamos uma resposta. Edgar Cabral, líder da Associação de Moradores do Bairro do Zambojal, expressa a sua lamentação pela falta de justiça na morte de Odair Muniz. Faz um apelo sobre a crescente repressão da PSP sem qualquer justificação. CDU ficou atrás da Chega em Lisboa por 3 votos. Após o apuramento geral, comunistas consideraram solicitar uma recontagem de votos, caso exista algum fundamento. Delgado Alves considera natural que o PS apoie Seguro às 13 horas. Embora não ofereça apoio pessoal a António José Seguro, Pedro Delgado Alves está convicto de que o PS não tinha alternativas. Tributo a Odair Muniz no Zambojal. Leiria, homem atingido por disparos. Suspeito encontra-se em fuga. A vítima foi admitida no Hospital de Santo André, em Leiria, com um estado de saúde avaliado como grave. Camboja expulsa 64 cidadãos sul-coreanos suspeitos de ligações ao crime organizado. As autoridades esclareceram que os membros do grupo estavam relacionados com centros que realizam fraudes online. Egito apontado como possível chefe da Força de Estabilização em Gaza. A questão mais complicada da segunda fase do plano de Trump permanece a possível entrega de armas pelo Hamas. Indivíduo detido em Penafiel por agredir vizinho com roçador em prisão preventiva. A vítima ficou com ferimentos sérios na perna.
Equipa feminina de ténis de mesa assegura medalha de bronze no europeu. Após uma derrota na meia-final para a Alemanha, a seleção feminina de ténis de mesa conquistou a sua quarta medalha consecutiva nos campeonatos europeus por equipas. Zero sugere formação, plataforma e cupons para potenciar a reparação de produtos. Ao celebrar o Dia Internacional da Reparação, a Associação enfatiza a necessidade urgente de alterar o ciclo do desperdício. Autárquicas, Chega superou a CDU em Lisboa por apenas 3 votos. A distância entre os votos do Chega e da CDU, em Lisboa, reduziu-se de 11 para 3. A alocação de mandatos de vereadores permanece inalterada. Álvaro Beleza, em Portugal existem apenas 2 blocos políticos, não 3. O Chega jamais será o partido líder em Portugal. Após as eleições autárquicas, Álvaro Beleza participa no podcast Facto Político para advogar por uma abordagem pragmática na gestão, centrando-se na capacidade de governar e na solução de questões. Nas autarquias, a prioridade é a rotunda e não a ideologia. Acordos sempre existirão. Acidente de autocarro no Brasil causa a morte de, pelo menos, 15 passageiros. O autocarro desviou da estrada e colidiu de forma violenta com grandes rochas. Bruxelas aceita condicionar futuros fundos europeus a alterações nas pensões de reforma. Portugal já recebeu um pedido de Bruxelas para implementar ações que garantam a sustentabilidade das pensões a médio prazo. De forma geral, a instituição pretende que as empresas disponibilizem complementos de reforma e que os trabalhadores aumentem a sua poupança para a fase de aposentação. Aumento do risco de cancro do pâncreas e da via biliar associado à síndrome de Lynch. Esta enfermidade hereditária resulta de mutações nos genes responsáveis pela reparação do ADN, afetando cerca de 1% a 2% dos pacientes com cancro coloretal. Faleceu Shen-Ning Yang, laureado com o Nobel da Física em 1957. Nascido em 1922 na cidade chinesa de Hefei, Shen-Ning Yang foi distinguido com o Prémio Nobel da Física ao lado do seu colega e compatriota Tsang Dao-Li. O que torna o silêncio tão incômodo? O silêncio pode gerar desconforto ou embaraço, seja na solidão ou na companhia, especialmente durante uma conversa. Qual será a razão? Mariana Cabral, o Lucas foi um bebê planeado, eu encontrava-me numa fase da vida serena e excelente. Engravidei, uma semana depois, mergulhei numa profunda depressão. Durante o podcast Alta Definição, Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha, partilha com humor e sinceridade com Daniel Oliveira. Discute o receio de perder a alegria, a síndrome do impostor e a dificuldade em desconectar da figura pública que construiu ao longo de mais de 10 anos. Acordo de tarifas à poluição de navios foi prejudicado por Trump. A União Europeia aguardava a aprovação da medida antes da COP30, que se realizará no Brasil em novembro. Os encontros positivos de António Borges Coelho. Para António Borges Coelho, de 1928 a 2025, e muitos outros da sua geração, o antifascismo representava não apenas uma luta pela liberdade, mas também uma busca por igualdade. Opinião de José Neves. Aterragens forçadas devido a incêndio em bateria na bagagem. Após o incêndio de uma bateria armazenada numa mala de mão, um avião da Air China foi desviado e teve de aterrar. O português que comercializa bifanas em Nova York com sabor 100% português. Fernando Vaz converteu a sua paixão por viajar e o espírito empreendedor no MR Bifana, que oferece uma versão clássica da Sands na metrópole mais populosa dos Estados Unidos. As notáveis interações de António Borges Coelho.
A luta antifascista de António Borges Coelho, de 1928 a 2025, e de vários membros da sua geração era um tema de liberdade, mas igualmente uma questão de equidade. Editorial de José Neves. Mariana Cabral, o Lucas era um bebé planeado, encontrava-me numa fase da vida serena e excelente. Engravidei e uma semana depois estava imersa numa profunda depressão. No podcast Alta Definição, Mariana Cabral, popularmente conhecida como Bumba na Fofinha, partilha com humor e sinceridade com Daniel Oliveira. Aborda o receio de perder a sua essência, a síndrome do impostor e a dificuldade em desconectar-se da figura pública que construiu ao longo de mais de 10 anos. O português que comercializa bifanas em Nova York com sabor 100% português. Fernando Vaz converteu a paixão por viajar e o espírito empreendedor no MR Bifana, que oferece uma versão clássica da Sands na maior metrópole dos Estados Unidos. Edward Louis, os autores terão de batalhar. Durante a sua visita a Portugal para o Festival Fólio, o escritor Edward Louis esteve em Lisboa, onde revelou o seu novo livro. Joana Ricarte, lamentavelmente, o que temos assistido nos últimos 2 anos fará com que Israel se torne mais insegura devido à radicalização das crianças que ficaram amputadas e órfãs. No mais recente episódio do Elefante na Sala, o podcast da SIC, os comentadores Ana Cavalieri, Bruno Cardoso Reis e a especialista no Médio Oriente Joana Ricarte discutem o plano de paz de Donald Trump para o conflito israelo-palestiniano. Os pontos fracos do cessar-fogo, as acusações recíprocas de violações e a incerteza sobre o futuro da faixa de Gaza são os principais tópicos abordados nesta emissão de 18 de outubro. António Borges Coelho é recordado pelo Presidente. Na segunda-feira, a partir das 12h00, o corpo do historiador estará no Centro Funerário de Alcabidez, onde uma homenagem será feita às 16h30, com a cerimónia de cremação agendada para as 18h. Ange Postecoglou demitido da liderança da equipa técnica do Nottingham Forest. O clube Nottingham Forest anunciou, através de um comunicado, que Ange Postecoglou foi dispensado após uma sequência de desempenhos e resultados insatisfatórios. Infanta Sofia foi recebida por Marcelo em Belém. A infanta está a estudar política e relações internacionais em Lisboa desde setembro. O colapso do setor imobiliário não impediu os vistos Gold. 2024 foi o ano recorde. No ano transato, Portugal emitiu 2.081 autorizações de residência por investimento. Embora a AMA não tenha revelado valor investido, os Estados Unidos estão à frente na distribuição. O setor imobiliário foi excluído, mas os valores requeridos tornaram-se inferiores. A associação argumenta que Portugal possui lítio para ser um ator estratégico na Europa, mas carece de vontade política. De acordo com o líder da associação, as primeiras sondagens elevaram em 200% a capacidade previamente identificada. Bombeiros exigem aumento de verbas e consideram permanecer nos quartéis se não houver reações do governo até novembro. Hoje, o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, LBP, afirmou que poderá realizar bloqueios se o governo não agir em relação às suas exigências antes do Congresso Nacional, marcado para novembro. Liga dos Bombeiros considera bloqueios se não houver resposta do governo. Caso o governo não atenda às solicitações dos bombeiros, o Congresso irá determinar as condições de um possível bloqueio. A ameaça das máfias suecas na Costa do Sol. No sul de Espanha, gangues suecas brutais resolvem conflitos à vista de todos. Já se registaram 3 mortes e mais de uma centena de detenções. As autoridades suecas alertam que a situação tenderá a agravar-se. Yolanda Hopkins conquista o Saquarema Pro no Brasil.
ela será a primeira atleta portuguesa a entrar no Championship Tour. No que diz respeito aos homens, Portugal já teve 2 desportistas, Tiago Pires e Frederico Moraes, no circuito principal anteriormente. László Krasnahorkai, Nobel da Literatura, anula presença no fólio devido a problemas de saúde. O recentemente agraciado com o Nobel de Literatura, László Krasnahorkai, desistiu de participar no fólio Festival Literário Internacional de Óbidos, agendado para domingo, por questões de saúde. A direita extremista em Espanha utiliza o aborto como ferramenta ideológica contra o governo socialista. Isabel Díaz Ayuso, a presidente da Comunidade de Madrid, nega-se a cumprir o registro de médicos imposto pela legislação. O governo de Pedro Sánchez pretende assegurar proteção constitucional ao direito à interrupção voluntária da gravidez. A reabertura da passagem de Rafah, que conecta Gaza ao Egito, está agendada para a próxima segunda-feira. Desde maio de 2024, a fronteira encontra-se encerrada, após Israel ter tomado o controle do lado de Gaza. A Amnistia critica a interdição do uso de burca em locais públicos. A Amnistia Internacional critica a aprovação da proposta legislativa do Chega que estabelece a proibição de esconder o rosto em locais públicos, argumentando que tal medida é discriminatória e infringe os direitos das mulheres. A batalha entre irmãos que transformou a esquerda, Soares e Zenha. A eleição mais insana de sempre, revisita os relatos das presidenciais de 1986. Este é o mais novo podcast Plus do Observador, com narração de Gonçalo Waddington e trilha sonora original de Samuel Lúria. Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, apoia a candidatura de António José Seguro. António José Seguro é visto como a opção adequada para um Presidente da República que defende um Portugal mais justo, descentralizado e solidário. Um clássico tingido de verde, uma luta sem narrativa. Neste sábado, Miguel Correia confrontou a sua ex-equipa. União Europeia considera ligar financiamentos a alterações nas pensões de reforma. Estima-se que o orçamento europeu a longo prazo atinge um montante de 2 bilhões de euros. Recorde de 10 km em Portugal é superado por José Carlos Pinto. Hoje, José Carlos Pinto conseguiu quebrar o recorde português dos 10 km, ao vencer a competição realizada em Oslo, Noruega, com o tempo de 27,53 minutos, sendo este o primeiro registro português abaixo dos 28 minutos. IDL, Instituto Amaro da Costa, deveria ser condecorado pelo PR, mas as insígnias permaneceram em Belém. O chefe de Estado elogiou a defesa da liberdade em Portugal realizada pelo IDL, desde os primórdios. Kering próxima de negociar a sua divisão de beleza com a L'Oréal por 3,5 milhões de euros, segundo o WSJ. A concretização da venda representaria um avanço significativo para o novo CEO, Luca de Meo, que tomou posse oficialmente em setembro, na busca por solucionar a questão da elevada dívida do grupo. Dragão inicia percurso em direção ao Jamor. Após o regresso à competição, o FC Porto vai a Barcelos enfrentar o Celuricense, que se confronta com um grande pela primeira vez na sua trajetória. Farioli faz poucas alterações. Acompanhe aqui em direto. IDM era para ser condecorado pelo PR, mas medalhas ficaram em Belém. Na cerimónia comemorativa dos 50 anos do Instituto Amaro da Costa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou a importância da instituição na promoção da liberdade. Contudo, a medalha prevista para entrega permaneceu na presidência. Saúde recupera após ser baleada em Leiria e recebe alta. Hoje, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, ULS, da região de Leiria informou que o profissional de saúde, que
foi atingido a tiro na noite de sexta-feira, encontra-se bem, e já recebeu alta. A aposta precoce na cultura é defendida pela Ministra da Cultura. A Ministra da Cultura enfatiza a importância de um investimento inicial na cultura, destacando que os primeiros anos de vida são os mais cruciais para estabelecer essa conexão e assegurou que é uma prioridade do Governo. Confira a equipa do FC Porto para a partida contra o Celuricense. Farioli irá realmente com toda a energia. Confronto da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Alpendurada elimina a Estrela da Amadora da Taça de Portugal. O Estrela da Amadora, que ocupa a 15ª posição na Liga, foi eliminado da Taça de Portugal após uma derrota por 3-1 no terreno do Alpendurada, um clube do 4º nível, durante o jogo da terceira eliminatória. Acima de 5.000 famílias foram forçadas a deixar Moeda devido a ataques. No distrito de Moeda, em Cabo Delgado, 5.960 famílias receberam acolhimento após os recentes ataques que ocorreram em Mocimboa da Praia e Palma, no norte de Moçambique. FC Porto 1-0 Celuricense Berner abre o placar. Jogo da terceira ronda da Taça de Portugal. Putin alterou a perspectiva de Trump em relação à Ucrânia com um telefonema. Novamente. O presidente da Rússia revela, mais uma vez, a sua capacidade de influência sobre o chefe de Estado dos Estados Unidos da América numa fase crucial do conflito na Ucrânia e das relações globais. Acordo entre o governo e partidos do Príncipe para restabelecer colaboração com o grupo empresarial sul-africano. Os partidos da Ilha do Príncipe e o governo firmaram um acordo visando a reativação da parceria com o grupo HBD Príncipe. Maier, reencontro e videochamada com Van Gaal, Gambrinos. Após um extenso dia que culminou com um debate com João Diogo Manteigas, Martim Maier contactou Louis Van Gaal por videochamada na Luz, depois de ter entregue as listas aos órgãos sociais do Benfica. Toyota apresentará o compacto Jeep durável Land Cruiser FJ. No dia 20 de outubro, a Toyota fará a apresentação do novo Land Cruiser FJ no Japão. Candidatos a grande SUV do ano, carro do ano 2026. O último vencedor foi o Skoda Kodiaq. Ventura acredita que António Costa irá votar em Gouveia e Melo. O chefe do Chega afirma que Gouveia e Melo representa cada vez mais as reivindicações do PS, inspirado por Mário Soares como exemplo de presidência, e expressou a sua convicção de que o ex-primeiro-ministro António Costa irá apoiar o almirante. Supremo aceita a possibilidade de deslocar mais juízes portugueses para Macau. O magistrado destacou o caso de Timor-Leste, onde presentemente há numerosos juízes portugueses a trabalhar no sistema judicial timorense. Após o caos inicial, Max destaca-se, vitória de Verstappen na sprint. Max Verstappen conquistou mais uma vitória, arrecadando pontos para o Mundial de Pilotos. Infanta Sofia foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. A mais nova filha dos monarcas espanhóis reside e estuda em Lisboa. Este representou o primeiro encontro oficial de Sofia com um líder de Estado estrangeiro. Marques Mendes apoia a restrição da burca. Eu consideraria errado se fosse a proibição do véu. Contudo, no que diz respeito à burca, considero positivo, afirma o candidato à presidência. Marques Mendes defende a sua posição com base na segurança e na proteção da dignidade feminina. Dirigente do PS adverte sobre perigos do populismo no Congresso de Socialistas Europeus. O líder socialista destacou que a polarização política e social, assim como a atomização das sociedades, colocam em risco a confiança nas instituições democráticas.
Moradores e ativistas do Zambujal unem-se para prestar homenagem a Odair Muniz. O cidadão cabo-verdiano, com 43 anos, foi assassinado pelas forças de segurança no dia 21 de outubro de 2024, no bairro da Cova da Moura. Paulo Raimundo afirma que o apuramento dos votos em Lisboa não está concluído. Hoje, no Porto, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, expressou dúvidas sobre a conclusão do processo de apuramento dos votos para a Câmara de Lisboa, salientando que o partido pretende avaliar as considerações levadas em conta. Protestos globais contra Trump mobilizam milhares. De Lisboa aos Estados Unidos da América. Milhares de cidadãos saem às ruas em quase todos os estados dos Estados Unidos da América em manifestações contra Trump. Na Europa, também foram organizadas manifestações, com dezenas de participantes na Praça do Comércio. Conheça a formação do Sporting para o confronto com o P. Ferreira. Leões apresentam diversas alterações. Confira as opções de Rui Borges para esta partida da terceira ronda da Taça de Portugal. O laboratório de Arteta conquista o Nobel da Química. Na segunda parte, Trossard fez o único golo da partida. O futebol também pode ser previsível, como demonstrou a Pantera. Em poucos minutos, Samu entrou em campo e marcou 3 golos. Moradores e ativistas do Zambujal unem-se para prestar homenagem a Odair Muniz. Odair Muniz, um cabo-verdiano de 43 anos, foi assassinado pelas autoridades no dia 21 de outubro de 2024, na Cova da Moura. A Pantera provou que o futebol pode ser previsível. Em apenas alguns minutos, Samu entrou em campo e conseguiu um hat-trick. Paulo Raimundo afirma que o apuramento dos votos em Lisboa ainda não está concluído. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, declarou hoje no Porto que não está seguro sobre a conclusão do processo de apuramento dos votos para a Câmara de Lisboa, destacando que o partido pretende avaliar as considerações levadas em conta. Conheça a formação do Sporting para o confronto com o P. Ferreira, Leões apresentam diversas alterações. Verifique as opções de Rui Borges para esta partida da terceira ronda da Taça de Portugal. Amar da Costa destacou-se como um dos mais notáveis da democracia, segundo o PR. O Presidente da República afirmou que Adelino Amar da Costa, ex-ministro e fundador do CDS, foi um dos políticos mais notáveis da democracia em Portugal e sustentou que ele foi o melhor parlamentar. Centenas de cidadãos norte-americanos reúnem-se em Espanha em manifestação contra Donald Trump. Os participantes fizeram apelos ao voto, incluindo a partir do exterior, através de diversos discursos, cartazes, faixas e panfletos. Manuel, aos 104 anos, realiza sonho de aniversário e atravessa a ponte suspensa de Aroca em cadeira de rodas e andarilho. Após 9 meses de ter celebrado o seu aniversário, Manuel viu o seu desejo realizado. Vestindo pantufas cinzentas e um boné de xadrez castanho, apresentou-se no pórtico de Alvarenga. Hoje percebemos a dificuldade que estes jogos podem apresentar. Francesco Farioli alcançou o 11º jogo consecutivo sem derrota no FC Porto. A fortuna de Carlos III mais do que duplicou. O monarca britânico possui uma riqueza superior à da sua mãe, Isabel II. Protestos de norte-americanos em Lisboa contra as políticas de Trump. A manifestação teve lugar nas imediações da estátua equestre de D. José I, com mais de uma centena de participantes a brandirem cartazes e a entoarem uníssono, no Kings, no Crowns.
Coronel XFCP. Apesar de um princípio fraco, Porto completa a tarefa. Segundo Augusto Inácio, a melhor parte desta partida foi a performance de Samu e Bednarek. Contudo, a atenção recai sobre o Porto, que disponibilizou a receita do jogo ao Celuricense. Quando João está feliz, o futebol é realmente mais belo. Na primeira metade, o avançado português apontou um golo e na segunda parte fez mais 2. Restos mortais de 2 reféns israelitas serão entregues ao Cruz Vermelha pelo Hamas. O grupo armado já terá chegado ao local combinado com a Cruz Vermelha. Charlene transforma-se num símbolo de estilo. Os tempos de testes na sua aparência ficam agora para trás, assegura um especialista. O estivador de Leixões que auxiliou um traficante e escapuliu. Um homem foi sentenciado pelo Tribunal de Matosinhos a 3 anos de prisão efetiva por tráfico de estupefacientes. Ele fugiu 2 vezes durante a operação, mas acabou por ser preso pela PJ. Agualusa. Um autor medíocre não conseguirá produzir uma boa obra utilizando IA. De acordo com José Agualusa, um autor medíocre nunca conseguirá produzir um bom romance utilizando a inteligência artificial. Ele afirma que essa ferramenta não representa uma ameaça para os escritores e pode até apresentar oportunidades. José Agualusa afirma que um escritor medíocre jamais criará uma boa obra através da inteligência artificial. Hoje, José Agualusa declarou que um escritor medíocre jamais criará um bom romance com a utilização da inteligência artificial, argumentando que esta ferramenta não representa uma ameaça para os autores e pode até oferecer algumas vantagens. Hamas irá devolver os restos mortais de mais 2 reféns após Israel advertir sobre o encerramento indefinido de Rafah. Hoje, a ala militar do Hamas comunicou que restituirá os corpos de 2 reféns israelitas localizados em Gaza, após Israel ter vinculado a reabertura da fronteira de Rafah à entrega dos corpos dos reféns. Jovem de 16 anos baleado e turista esfaqueado, os delitos que têm ocorrido recentemente. Confira agora na CMTV. Neste ano, o número de homicídios já superou o total registrado no ano anterior. Em 2024, foram contabilizadas 89 mortes, e desde o início de janeiro, o total já ascende a 95. Comunidades contribuem para a revisão da Estratégia Nacional de Educação Ambiental pelo Governo. Segundo o Ministério de Maria da Graça Carvalho, a meta é estabelecer uma nova dinâmica na sensibilização para a sustentabilidade. Príncipe André surpreendido a falsear mais uma vez. Enviou um e-mail a Epstein após alegadamente ter rompido relações com ele. Moradores e ativistas do Zambujal prestam tributo ao Odair Muniz. Na Amadora, um coletivo de ativistas, com o suporte de residentes do bairro do Zambujal, deu início a um mural em homenagem ao Odair Muniz, falecido há um ano em decorrência de ação policial, um incidente que provocou manifestações. Modo de poupança e bateria em baixo, Sporting luta para avançar na taça. Os Leões deslocaram-se a Passos de Ferreira e um encontro que aparentava ser simples, os pacenses atravessam dificuldades na segunda divisão, acabou por exigir tempo extra, com a vitória a acontecer no prolongamento. Coleção de carros de luxo de Lewis Hamilton é vendida. Descubra o seu valor. O piloto de Fórmula 1 despediu-se dos veículos, incluindo um Ferrari, um Mercedes e um Pagani. As ilusões de quem não aprecia narrativas fascinantes. Os Leões apenas se adiantaram no marcador durante o tempo extra. Protestos, no 15, milhões de pessoas nas ruas dos Estados Unidos da América contra um país cada vez mais militarizado e autoritário. Neste sábado, aproximadamente 2.600 manifestações ocorreram em todos os 50 estados dos Estados Unidos,
numa expressiva demonstração nacional contra Trump. Nos anos 1960, lutávamos pela ampliação dos direitos, os direitos das mulheres, dos homossexuais, das minorias e o direito ao voto. No entanto, tudo isso está a ser retirado agora. A nossa democracia encontra-se sob ameaça, declarou uma cidadã americana durante um protesto em Nova York. Marroquinos jovens voltam às ruas para reivindicar reformas. Após uma semana de interregno na contestação, o movimento juvenil Gens 212 de Marrocos reiniciou os protestos em diversas cidades, clamando por melhorias nos setores da educação e saúde, além de medidas contra a corrupção. Estes são jogos da taça, provém destes escalões e conheça a motivação. Embora o treinador leonino tenha poupado diversos titulares, acabou por utilizá-los ao longo da partida. Libertado por engano, enfrenta a possibilidade de deportação. Sempre afirmou ser inocente, mas Subu recebeu uma sentença de prisão perpétua por homicídio. Após 43 anos, foi finalmente libertado, porém está em risco de ser deportado para a Índia, país do qual saiu ainda bebê. Porsche substitui o CEO por um executivo oriundo da Ferrari e da McLaren. A partir de janeiro de 2026, Michael Leiters assumirá o cargo de CEO da Porsche, visando a recuperação da marca alemã. SCP-XFCPF. Poderá este ter sido o jogo mais fraco do Sporting? Mário Cajica acredita que o Sporting pode ter realizado a sua exibição mais fraca desta época. Salienta o valor do Passos e do seu atacante Ronaldo Lumungo, e pensa que os Castores foram difíceis de enfrentar.